Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se pinheiro. João Miguel Tavares confessa-se inexistente e Pedro Mexia sente-se Richard Gere. Está reunido o Governo Sombra. Batam palmas. Vocês bem. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que houve mudança de turno no poder em Cuba, pela primeira vez sem um Castro na presidência, ao fim de mais de meio século. Uma semana em que vieram a público imagens do interrogatório a José Sócrates e em que PS e PSD assinaram um acordo e trocaram sorrisos que desagradaram aos parceiros dos socialistas na geringonça. Havemos de falar de tudo isto mais adiante neste Governo Sombra, mas antes o Ricardo Araújo Pereira toma posse como Ministro do Turismo, com ou sem subsídio de deslocação, Ricardo Araújo Pereira? Com bastante subsídio, ponha bastante subsídio nisso. Quero falar da polémica a respeito do subsídio às viagens dos deputados das regiões autónomas. Exato. E porquê turismo? Porque, quer dizer, Portugal é um país que está em que o turismo está tão acirrado que não me surpreende que haja este investimento para facilitar que as pessoas viajem. Que problema é que vê no facto de haver deputados reembolsados por viagens que não fizeram? A pergunta, em princípio, responde-se a si própria, não é? Portanto, que problema é que há no facto de haver deputados reembolsados por viagens que não fizeram? Na verdade é que não pagaram, não é? Portanto, o que acontece... Eles só são reembolsados pelas que fizeram. Sim, mas que não pagaram. Que não pagam. Portanto, são reembolsados por viagens que não pagam. Aí é que está. Portanto, o que acontece é o Estado... O rigor. O Estado atribui um subsídio para os deputados que vivem nas regiões autónomas. 500 euros por semana, não é mau? 500 euros por semana. E depois os deputados pegam nesse dinheiro, compram a viagem e depois, ao abrigo de uma outra lei, dizem assim: eu tenho direito a ser reembolsado pelas viagens que faço para a região autónoma em que vivo. Isso é um uso que já vem de há muito tempo. É um uso que já vem de há muito tempo. E só esta semana é que foi levantada à lebre. E ainda bem que foi levantada porque... Expresso. Imaginemos que eu queria convidar o Carlos César para jantar. E dizia: pago eu. E vinha a família também? Não, mas eu dizia: Carlos, vamos jantar os dois, pago eu. E ele dizia: com certeza. E no fim do jantar dizia: já pagaste? Já. Então agora reembolsa-me. É preciso pagar 2 vezes o jantar ao Carlos César. É pagar a primeira vez e reembolsá-lo do dinheiro que fomos nós que gastámos. É a mesma pessoa sempre que paga 2 vezes aquilo. Eu acho, sinceramente, escasso. Acho escasso o contributo do Estado para as viagens destes deputados. Eu acho que o Estado devia fazer como faz: pagar as viagens, reembolsá-los pelas viagens que eles não pagaram, foi o Estado a pagar. Depois atribuir-lhes, se calhar, um subsídio para ir buscar o reembolso, porque há deputados que têm que ir buscar o reembolso, se calhar, pelos seus próprios meios, coisa que não se justifica, e depois um bónus por terem feito bingo na recuperação do reembolso, do subsídio e do próprio pagamento da viagem. Acho que era mais justo. Tu ainda vais ser contratado pelos serviços da Assembleia da República. Obrigado. Neste momento estão deputados lá em casa a dizer: isto é boa ideia. Como é que não nos tínhamos lembrado? Eu tenho ido buscar o reembolso, é muito bom. Tenho ido buscar o reembolso com as minhas próprias... paguei o táxi. E pago eu o táxi. Isto é uma vergonha, sim. Ao todo, o caso envolve 7 deputados, são 5 do PS, entre eles o presidente do partido e líder parlamentar Carlos César, 1 deputado do PSD e 1 do Bloco de Esquerda, que entretanto abandonou o cargo de deputado. Esta renúncia ao mandato, por este motivo, põe em xeque os outros 6 deputados na mesma situação, João Miguel Tavares? Mas aqui depois nós lemos as notícias e afinal o senhor já estava na linha para ir embora, não é? Portanto,
Ou seja, Juntou-se parecia que o tinha útil ao muito agradável. que dizer, olha, que isto está um homem impoluto. E afinal, não, por acaso eu já tinha pensado em renunciar, tenho mais que fazer. E então é aquela coisa, fica assim um bocadinho sem graça, não é? Era mais giro. É a melhor altura para fazer um abandono honroso. É dizer, por causa disto, admito o meu erro e demito-me um dia antes da data em que estava prevista para eu me demitir. Já tinha metido os papéis. Exato. Mas quer dizer que, por incrível que possa parecer, eu estou decidido em relação a este tema a conter a minha indignação. Opa, Vou deixar... Faz-te mal depois. Se calhar faz. tomou as gotas. Conter-me a indignação faz-me mal aqui à úlcera. Mas isto, às vezes estas Não se questões... indigna hoje? Indigno, mas estou-me a guardar, calma. Isto ainda é o programa está a começar. Com os temas que temos hoje. Não, eu quase vou impossível. eu não quero ser como aquelas... O nome será pronunciado. Não. Para a frente. Eu não quero ser como uma daquelas lebres no atletismo, gastam a energia toda ao fim de 2 voltas e depois desistem no final. É um corredor de fundo. Estou-me a guardar um corredor de fundo, e até porque sobre esse tema eu pretendo utilizar uma argumentação bastante semelhante, que é, eu estou muito eu quero ver a cena global. Está a ver? Quero ver todo o problema. Acho que só uma pequena parte do problema e focarmos numa pequena parte do problema não conseguimos explicar o problema todo. Estás a ver? Mas isso é ironia ou é mesmo Não sério? é nada de ironia, é verdade. É verdade, ou seja, As viagens dos deputados já há muito que são uma questão... É isso. Aliás, já houve casos em tribunal. E os subsídios por quilómetro... Tu vais mesmo contextualizar questões. Vou. É que nunca houve isso neste programa. Isso até pode estragar a natureza do programa. A questão é, eu acho que os deputados, o estatuto dos deputados e os privilégios dos deputados são, em parte, um problema, mas eu gostava de ver mesmo. Acho que a coisa tem que deixar de ser pegada com estas espécies de indignações pontuais porque alguém faz uma determinada notícia, porque os deputados estão sujeitos de subsídios. Na verdade, não é só aqui. Estão sujeitos de subsídios em todo o lado. Eu até descobri que os deputados croatas têm subsídio para cortar o cabelo. Cortam o cabelo e depois pagam-nos. E então... Os deputados portugueses têm aquele ordenado base dos 3.500, 3.600 euros, ou 3.650 euros, acho, hoje em dia, e as pessoas acham, há muita gente que se indigna, acha que é um monte de dinheiro para o que eles fazem. Eu acho que é francamente um ordenado baixo. E acho que são muitos, não é? O que eu propunha na Assembleia da República é reduzir aos deputados para metade e pagava-lhes o dobro. Certo. E este caso? Vá. Não, mas não podemos estar pode. aqui Não pode ser. afastar. Contextualizar. Não me deixa contextualizar. Este caso? Não, este caso não. É isso que eu estou a resistir. Não pode ser só este caso. Tem que se olhar para as coisas em geral. Porque o que se passa é que a chique expertise nacional não é só aqui em toda a função pública. Tem um determinado ordenado e depois levam com 78 subsídios em cima por causa disto e por aquilo, não é? Até os trabalhadores de metro, em certa altura, eles até tinham subsídios por andarem com as carruagens. E os deputados não é muito diferente disso. Eles têm subsídio para fazer trabalho parlamentar. Mas como assim subsídio? Eles recebem dinheiro por assistir às sessões, mas aquilo não é o trabalho deles. É a mesma coisa que nós temos o ordenado e depois temos subsidiados por ir trabalhar. E o Parlamento está cheio disso. Mas olhe-se como um todo. Olhe-se com as incompatibilidades e vão buscar um deputado que seja velhinho e prestigiado, não sei se há muitos, mas um que já tenha saído, que seja prestigiado, e agarrem nele e dizem, olha, agora estuda isto, e apresentam um regime que faça sentido e que os portugueses percebam. Atenção, há aqui um ponto que se calhar é importante, que é o Estado pagar a viagem aos deputados permite que eles visitem a família. Mas o reembolso incentiva a que visitem a família, porque um deputado tem a viagem paga, mas diz, não vou, estou farto, não vou agora aturar os miúdos e a patroa. Agora, ele só recebe o reembolso se fizer a viagem. Então, e, portanto, tem mesmo que ir visitar para receber o reembolso. É positivo? É uma medida de apoio à família? O Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, saiu em defesa dos deputados que estão em causa neste caso, dizendo que não alinha, e vou citá-lo, em dinâmicas que apenas visam diminuir a representação democrática com julgamentos éticos descabidos e apressados. Parece-lhe que é o caso, Pedro Mexia? É que as reações a este caso mostram todos os erros sucessivos e contraditórios em relação ao Parlamento. Um é o clima de suspeita, às vezes quase perigosamente antidemocrático, que há em relação ao Parlamento. As pessoas não gostam do Parlamento, o que numa democracia é preocupante. Portanto, há uma predisposição da opinião pública para criticar os deputados e para se escandalizar com os deputados. Isso é verdade. Depois, há uma predisposição de alguns deputados para não perceberem o dano
que algumas das suas condutas causam na imagem do Parlamento, que é muito mais importante do que a imagem deles próprios. E, em terceiro lugar, há as pessoas que usam isso demagogicamente. Essa ideia de alguém dizer realmente tive muito mal, vou-me demitir, mas já se ia demitir, já se ia afastar à mesma. É um puro cavalgar do descontentamento. Está a falar do deputado do Bloco de Esquerda que vai renunciar ao mandato. Vai puxar pela opinião pública e acaba por desprestigiar o Parlamento com essa manha. Agora, o que acontece neste caso, como acontece em muitos outros casos, não tem conta às vezes que nós já falámos de artigos do regimento da Assembleia ou do Estatuto dos Deputados. Gente que diz que mora em Vila Real e afinal tem casa em Lisboa. É que para citar já não sei quem, é legal? É. Mas pode-se? Não. Não se pode, quer dizer, pode-se, mas não se deve. Ou seja, isto é legal, aparentemente é legal, ou por lápis, ou por se deixar andar, mas é evidente. Quando tu fizeste a pergunta ao Ricardo, basta formular a pergunta. Deve-se ser reembolsado por uma quantia que não se despendeu? Essa pergunta é assassina. É evidente que não é possível responder essa pergunta de outra forma. E, portanto, o que acontece é que é bom que haja... Há aquele site agora das votações parlamentares, mas devia haver 30 sites para, pelos vistos, joeirar, ou esmiuçar, se quiser, os usos e costumes do Parlamento. Os usos e costumes, porque alguns são absurdos. E o que os deputados dizem, quando são, não vou dizer apanhados, mas quando são confrontados com isto, eles até reconhecem que é negativo, mas dizem, não estou a fazer nada de errado. E não estão. E sempre foi assim? Se é legal, se sempre foi assim, tem que ser as duas coisas. Não pode ser sempre assim, sem ser legal. Mas se é legal e sempre foi assim... Mas no direito não há uma figura dos usos e costumes Sim, daquilo que é habitual? Com os limites, quer dizer, não se pode dizer aqui na minha terra roubar faz-se desde... Não, isso não é possível. Isso não existe. Tem que ser legal. E, portanto, mas depois nunca ninguém se porta... Mas neste caso, pelos vistos, não há ilegalidade. Exatamente. Nunca ninguém se porta muito bem, porque eu acho que o Ferro Rodrigues está no seu papel de defender o Parlamento, mas utilizou uma expressão, como é essa expressão que tu disseste? Dinâmicas, ele não vai entrar em dinâmicas que apenas visam diminuir a representação democrática com julgamentos éticos descabidos e apressados. Mas isso é bem feito, atenção. É demasiado para o que está em causa essa linguagem, não é? Eu também nunca entro em dinâmicas. Às vezes fazem convites e eu digo, mas isto o que é? Uma dinâmica? Não, pode estar à vontade. Então se for descabida, estás fora. Dinâmicas não contem comigo. Muito bem, então, adiante. Entretanto, o Governo decidiu acabar de forma gradual com o corte de 5% que estava em vigor desde 2010 no salário dos membros dos gabinetes dos políticos, seja no Governo, na Presidência, nas autarquias, no Parlamento. Acontece que a decisão não é consensual, foi outra das polémicas políticas da semana. O Bloco de Esquerda é contra e o PSD é simultaneamente contra e a favor. O CDS também, pelos vistos, é desfavorável. Como é que entende... Como ele disse isto com um ar sério e impassível. Bravo, exatamente. Bravo. O Bloco de Esquerda e o CDS são contra, o PSD é simultaneamente contra e a favor. Exato. Parabéns pelo ar impassível. Como é que entende o desentendimento a este respeito entre Rui Rio e Fernando Negrão, Ricardo Araújo Pereira? Da semana. Desta semana eles entenderam-se por causa disto. E eu entendo com alguma compreensão. Porque, tal como o PSD, eu, em relação a esta matéria, por um lado acho bem, por outro acho mal, mas de outro ponto de vista não sei. A minha acaba por ser mais completa, do que a do PSD. Não é? Porque eu jogo na tripla, sim. Eles jogam só na dupla, portanto têm menos probabilidade de ganhar. Eu pus-me a pensar nesta questão em profundidade. Devem ou não devem funcionários de gabinetes ministeriais retomar os 5% de corte que tinha sido feito anteriormente? Eu pensei, por um lado sim, por outro Rio não. concorda. E no fim... Pá, mas isso é uma coisa kierkegaardiana, não é? O absurdo da existência. Com certeza. Bravo. Rio concorda com a decisão do Governo, mas o líder parlamentar disse frontalmente, penso diferente. É para mim? Pode ser. Claro, mas isso também já é uma tradição no PSD. Penso diferente. A minha pergunta é, eles não falam? Quer dizer, não é grave, atenção, não é grave que o líder e o líder da bancada e o líder do partido tenham opiniões diferentes. É um bocadinho grave que sejam todas as semanas descubram uma nova. E algumas eram sérias. Por exemplo, a questão do referendo à eutanásia
é um bocado esquisito que não estejam sintonizados, ou pelo menos que não finjam que estão sintonizados. Não têm que estar sintonizados. Como aqueles casais que começaram a dormir há pouco tempo um com o outro, não é? Estão a descobrir coisas e a cada semana, afinal também não gosto disto. Não? Não sei se nem Rui Rio, nem Fernando Negrão gostaram da imagem. João Miguel, sim, eu costumo dar as boas-vindas às tuas metáforas de chavascal. Mas não envolvendo Rio e Fernando Negrão. Não, eu até sou em relação a isso, não tenho nenhum problema. Não tenho a certeza de ter alcançado esta. Não. Não, porque... Não Eu a descobrir o que é que o outro gosta e tal. A primeira vez que te juntas, não te aconteceu. A sensação Casas-te que eu com tenho... alguém, ou então vais pela primeira vez, Certo. viver junto e em cada semana percebes que afinal isto... Sabes que a sensação Afinal, que eu tenho... não aperta, sabes, começam a apertar a pasta dentífrica pelo meio. Foi, não, mas o meu ponto... Deves começar em Não, mas cima. tu não falaste em pasta dentífrica. Falaste em coboiadas na cara. Exato. Não era, não, estava a falar... Não, levaste isso a mal, só pensas nisso. Não, a minha sensação... Não, estava a falar ao nível da pasta É dentífrica. ao nível da pasta A minha sensação é que nos primeiros meses os casais toleram melhor as divergências políticas. Não, mas eu não estava Possam mesmo, ter. não estava mesmo a pensar em cama, estava mesmo a pensar em questões domésticas. Tu és um badalhoco. Muito Mas fui bem. eu que sonhei, ele falou em Recentrando a questão, ele falou em dormirem juntos. Não, Pois, mas pronto, eu estava a pensar na casa de banho antes. O João Miguel Tavares vê boas razões para a oposição a esta decisão do Governo por parte de uma parte do PSD, por parte do Bloco de Esquerda, por parte do CDS, ou este é daqueles temas em que se prestam, citando Ferro Rodrigues, a dinâmicas que apenas visam diminuir a representação democrática? Sim, vendo o problema na sua globalidade, Oh, mas Oh, meu Deus, pá! Não, mas acho que sim, acho que lá está. Pensa naquela barba, que a barba dá-lhe... Exato, dá-me um ar ponderado e filosófico. É preciso uma reforma geral em muitas coisas no país, incluindo o Parlamento. E isto é evidente que desprestigia. Mas agora, é melhor... Mas estou como o Ricardo, atenção, menos 10%, mais 10%, quer dizer, é esse o problema. 5%. Também é verdade, ou 5%. É verdade que depois às vezes existe aquela... E é gradual, até ao final de 2019. Só no final de 2019 é que... O que me interessa os saber, o dinheiro é necessário, os gabinetes estão a funcionar bem, há falta de dinheiro a mais, há dinheiro a menos. Há outra pergunta. Os membros dos gabinetes políticos são trabalhadores, como os outros, ou não? Ou são trabalhadores Muito trabalhadores. diferentes? Muito trabalhadores. Fartam-se de trabalhar, segundo me dizem. Uns trabalham e outros não é? Como em todo lado. Mas acho que são trabalhadores, sim, Muito com bem. certeza, todos. Não, acho que é preciso prestigiar a política e a classe política. Aí não somos... Porquê é que tu fizeste ao João Miguel? Não percebo. É possível que seja a barba. Ele dá por si. As pessoas que têm barba começam a cofiar a barba. Eu nunca cofiei na vida, porque não tenho. Quem cofia, entretanto, deixa-me refletir. A minha ideia é deixar E pronto, crescer e agora e depois colar na cabeça, que é onde começa Estás a faltar. ponderado e não sei o quê. Eu acho que não é daí que tiram os Tá bem, médicos. eu vou tentar emendar-me nas próximas questões. Pois já. Acho bem, queremos primarismo. Quer dizer, se é para ponderação, Vamos que Vejam outro programa. Sai Vamos para outro programa. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Turismo. Agora o João Miguel Tavares vai tornar-se Ministro dos Acordos ao Centro. E vê futuro nessa pasta ou é apenas uma tutela episódica, João Miguel Tavares? Receio bem que seja episódica. Acho que sim. Não é esta para durar. episódica. Não. Esta semana Costa e Rio estiveram juntos e muito sorridentes. Toda a gente notou o ar sorridente com que estavam ambos, na assinatura de 2 acordos entre o PS e o PSD. Um sobre a descentralização de competências para as autarquias, o outro sobre a negociação dos fundos comunitários para a próxima década, o PILIM, que virá da Europa. São acordos politicamente relevantes ou a importância deste caso é sobretudo simbólica? Eu acho que nós até podíamos fazer um teste aqui pelo nosso público. Não vamos fazer, que é para não embaraçar ninguém. Mas eu iria propor que passássemos por aqui e perguntássemos que acordos foram esses. Nós sabemos os títulos, não é sobre a descentralização ou se é sobre fundos europeus. Mas agora chegávamos ali ao pé das pessoas e dizíamos, certo, mas para quê? O que descentralização é essa? E essa coisa dos fundos europeus é para quê? E eu também, embora confie muito na cultura geral do nosso público, eu desconfio que ele não soubesse. Porque é mesmo muito difícil saber.
É muito difícil saber. E então quais é que foram as notícias? As notícias... É muito difícil saber. Não, é muito difícil saber. O Porquê? quê? Sobre o conteúdo dos acordos? Não. Eu já lá vou. Não, nada. Não. Vais ver os jornais. Vais ver as notícias. Foi lendo os jornais que eu soube. Não. Se tinhas que procurar muito. Se tu fores ver as notícias, era. Sim, está bem, mas tu tens esse hábito. Agora, Mas tenho, é isso. Tens esse hábito, não. Agora... Qual era a alternativa? Não, a alternativa... Tens de perder isso. Vocês não me deixam falar. A alternativa era, se nós víssemos aquilo que foi noticiado, as notícias não eram sobre isso, eram, lá está, sorriu ou não sorriu, como é que foi o aperto de mão, afinal houve ou não foto dos bastidores na assinatura do acordo, não houve, e os partidos da esquerda ficaram com ciúmes ou não ficaram com ciúmes, foi tudo isso a notícia, mas atenção, é por boas razões, porque de facto eu também fui ver o que é que dizem os acordos, e aquilo que dizem os acordos é uma coisa que não tem interesse nenhum. É o típico acordo que podia ser subscrito pelo PS, pelo PSD, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pela Miss Universo. Não é verdade. É. Mas como não é? Quê? Não é verdade. Os fundos europeus eram os seguintes. Queremos bué de dinheiro. Resume-se a isso. O dos fundos europeus. Não queremos outra vez um envelope tão rechonchudo como o do antigo. Ouviste o que o PCP disse sobre isso? Não, o PCP não gostou. Sim. O PCP Mas não gostou da assinatura, não. também disse que era as transferências. os acordos são contrários ao interesse do país. Discutiu Sim, as então. medidas concretas. Conta-me. Então, sobre os interesses da autarquia. A razão pelas quais isto é importante, é claro que é simbólico. É simbólico que um partido que está no poder apoiado pela esquerda faça um acordo de regime em duas matérias relevantes com um partido à sua direita. Portanto, isso é simbólico, causa mal-estar, é simbólico de uma atitude do Rui Rio, etc. Mas estas duas questões não são questões irrelevantes. Não são duas questões irrelevantes porquê? Porque o Rio era, e agora não sei se é, não sei também o que é que diz Fernando Negrão sobre isso, pró-regionalização. Sim. O pacote de centralização é muitas vezes entendido, e tem sido entendido agora outra vez, como uma forma de devolvendo poderes às autarquias e orçamentos correspondentes, enfraquecer a ideia da regionalização. A ideia da regionalização de que toda a esquerda partilha. Portanto, tirar uma medida que podia ser feita à esquerda de uma forma, via regionalização, fazê-la de outra forma com a direita. Segunda, Europa. Tudo o que é Europa. E o António Costa disse esta frase. Estes acordos que nós fizemos não põem em causa o que combinámos com o Bloco e com o PC. Não estamos de acordo nisto. Pois, com certeza, porque o PS não está, nunca estará e nunca pode estar. E o ministro Augusto Santos Silva escreveu um artigo cristalino esta semana a explicar isto. Quando se chega à Europa, nunca estão de acordo. Nunca estarão de acordo. Pedro, mas não lá. estão. O que querem dinheiro da Europa para Portugal? Não é querer dinheiro. Vista a maneira como o Partido Comunista se referiu às transferências, às multinacionais, o interesse... Mas quais transferências? Mas nada disso está no... Eu fui ler o acordo. O acordo diz assim... O acordo é assim. Vamos aprovar legislação para descentralizar. Vamos criar uma... Não, descentralização. Vamos criar uma comissão independente para a descentralização e vamos desenvolver estudos aprofundados por parte de universidades com gente de prestígio. Mas isso, como dizia o Pedro Mexia, é sobre a questão europeia. A ideia de regionalização. Mas a ideia de regionalização nunca esteve nos acordos. E não está nos sobre a questão europeia, disse o Partido Comunista que este acordo sobre matérias europeias mostra as prioridades alinhadas com objetivos supranacionais determinados pelas transnacionais e o diretório das... Mas isso é treta, a única coisa que lá está queremos muito dinheirinho para Portugal, o PCP está contra isso. O que lá está nesta matéria nós falamos com estes senhores e estamos nas tintas para quem nos apoia. Certo, mas lá está. Mas isso não tem... Não tem a ver com o conteúdo daquilo que lá está. Mas não é pouco, é muito. É só neste sentido. É muito e é muito bom para António Costa. É sempre o mesmo assunto. Porque o que eu quero dizer com o que lá está escrito nos acordos não interessa nada, é porque de facto não interessa. É apenas o ato simbólico, que é contra isso que o PCP se opõe. Mas é uma questão de simbolismo, pura de simbolismo. Há outro aspecto que o Partido Comunista, no comunicado violento que emitiu, critica, é a ostensiva visibilidade da convergência que aqueles acordos representam. Terá sido isto o princípio do fim da geringonça, Pedro Mexia? Não, isso não vale a pena continuarmos sempre a falar do princípio do fim da geringonça, porque não há nenhuma razão para crer que nenhum dos eleitorados dos partidos da esquerda apoiem esse fim e, portanto... Agora estás a falar bem, Pedro Mexia. Isto é uma coisa para o Rio. Isto é o Rui Rio. Acha que o país
acha que o país está zangado com o PSD. E, portanto, ele está a tentar Mas o PCP ficou zangado com este Certo, com mas eu este estou a acordo. dizer a posição do Rui, porque isto para o António Costa faz sentido, não é? Namora à esquerda e agora namora à direita e a seguir escolhe se vai para a casa do da direita, se vai para a casa do da esquerda. Tem mais opções. Para ele é bom. O que as pessoas perguntam é porquê é que o Rui Rio faz isto? E eu acho que o Rui Rio está convencido que o país está zangado com o PSD, e parte do país e fazendo as pazes com o PS, acha que também faz as pazes com o país. Haverá dor de cotovelo em política, Ricardo Araújo Pereira? Acredito que haja alguma, até porque o António Costa tem sido de uma galderice política, sinceramente. Quer dizer, António Costa já firmou acordos com o PCP, os Verdes, o Bloco, agora o PSD. Eu não sei qual é o se o CDS cheira mal, mas não sei qual é o problema aí, mas de facto o que acontece, aparentemente, parece basear-se num modelo que um determinado tipo de homem tinha antigamente, que era de, digamos, especializar parceiras. Aquela frase, eu não quero que a boca que beija aos meus filhos faça certas coisas. É possível que António Costa não queira que a boca que beija aos seus filhos fale sobre a Europa, por exemplo. Não, eu sobre a Europa falo com estes outros paralelo senhores. Encantador. Não é? Sobre a Europa... Sendo qual das bocas é que faz o quê? Segundo ele, o PSD é a meretriz de António Costa. O PSD é que fala da Europa. Ele não quer. E essa é que é a parte do É a meretriz. Que a mulher que beija os filhos não pode Não, fazer. a mulher que beija os filhos é o PC, é o PC e o Bloco. e o Bloco. Ele não quer uma boca que fale da Europa a beijar os meus filhos. Porque a Europa é sujeira. Muito bom. Ele, na verdade, tem um parceiro para os assuntos nacionais e um parceiro para os assuntos internacionais. Olha, acontece muito quando se viaja lá para fora, não é? Pois, Uma exatamente. pessoa tem parceiros para assuntos nacionais, depois vai lá para fora E há uma regra- arranja parceiros para assuntos E há uma internacionais. regra para isso, que é, no estrangeiro não está a valer. O estrangeiro é coito. Aplica-se à geringonça. O que acontece em Vegas fica em Com Vegas. certeza. O que é que imagina que estaria a ser dito naquelas imagens sem som em que vimos os sorrisos rasgados de parte a parte com as delegações do PS e do PSD, uma de cada lado, frente a frente, Costa de um lado da mesa, Rui Rio do outro? Nada. Lá está, era aquilo que o João Miguel estava a dizer. Perde-se bastante tempo nisso agora, não é? Em avaliar o sorriso. Não sei se o sorriso estava exatamente... Não dá muito a ver. Viste o zigomático não estava completamente fletido. Enfim, não tenho nada contra de fazer... Não, eu pergunto o que é que imagina que eles estariam a dizer. Nós vimos as imagens sem som... numa parte, quando eles estavam à mesa. E não se percebe o que é que eles estão a dizer. Sim, não é? e eles estavam muito sorridentes e tal. Aposto que o que eles estavam a dizer Era o isso que eu seguinte, queria, vá. era, "Ó, Uma António, interpretação." Sim, "Ó, António, quanto é que apostas que eles no Governo Sombra vão perguntar o que é que nós estamos a dizer um ao outro?" E o Rio, capaz de ter sido isso. duvido. Não, e o António diz, duvido, pá. Nada disso. Aquilo, não. Ao contrário, foi o Aquilo António a apostar porque o António é que saca dinheiro ao Rio. Não, ao contrário. É o Rio dizendo, devido, António. E o António Costa, aposto 300 euros. Ganhou. Pronto. Neste momento está a telefonar ao Rio. O João Miguel Tavares fica então ministro dos acordos ao centro. É a altura do Pedro Mexia se tornar ministro do videotape. Do videotape ou da videotape? Como é que diz? Sei lá, é uma palavra estrangeira, portanto não tem masculino e Pronto. não tem masculino e Então, feminino em inglês. do videotape ou da videotape, cada um escolherá, é unissex, legal ou em cassete pirata esta videotape? Aparentemente pirata, quer dizer. Vamos lá ver. Há duas atitudes que se pode ter em relação a... Quero falar da divulgação dos Sim. interrogatórios a José Sócrates no âmbito da Operação Marquês. Há duas atitudes que se pode ter e que são aparentemente contraditórias, mas que são ambas, acho eu, de senso comum. Em relação a coisas dessas, e já passámos por aqui muitas vezes, por escutas, por gravações, em apitos dourados, em inquéritos a políticos, etc. E essas duas atitudes que se podem ter, e ambas são admissíveis, acho eu, a primeira é dizer isto não devia ser feito, isto não é legal, isto foi... Agora, no caso destas em concreto, isto é um julgamento na praça pública, com imagens e factos que não estão em segredo de justiça, mas que não foram autorizados e que, portanto, é uma espetacularização da justiça que não é desejável, e eu concordo com isso. E a outra coisa é dizer, e portanto, a outra coisa é não dizer esta frase, que é, e portanto não vou falar do assunto.
Eu acho que não podemos dar esse passo. Então falemos do assunto. Essa ideia de uma grande virgindade ética de que não vou falar desse assunto, como aliás aconteceu muitas vezes em programas televisivos de futebol. Não vou falar, escutas, não falo, e se falo, vou-me embora. Não, elas existem como facto político e não vale a pena fingir que elas não existem. Ora bem, o que é que as imagens que vimos na SIC trouxeram de novo? Na substância não trouxeram nada, no sentido em que muitas das coisas que apareceram, nós sabíamos de uma forma ou de outra. Claro que ouvidas de viva voz têm outro impacto. Aquelas que nós vimos, que soubemos mais, ou melhor, que me parecem mais convincentes, são as menos importantes nesta história toda. Como a história da compra do livro, que realmente é uma coisa absolutamente patética, mas que não tem importância. Curiosamente, quando eu vi as primeiras imagens do primeiro dia, pareceu-me que isto seria conveniente. Não estou a dizer que foi essa a fonte, não é? Aliás, não foi, porque vimos o que aconteceu a seguir. Que parecia que a defesa de Sócrates tinha mais interesse, porque no primeiro dia o que nós vimos foi Isso pareceu a várias pessoas. Sim. Um interrogatório que parecia ter bastante dificuldade em avançar com um nexo probatório mínimo ou indicial, do indício da corrupção, que no fundo é a questão central aqui. Mais amigo, menos amigo, mais generosidade de estranhos ou menos, mais tese, menos tese. O que nós queremos saber é se tivemos um primeiro-ministro corrupto. No decorrer daquele interrogatório do primeiro dia, essa ideia de que havia uma espécie de avanço às escuras no processo parecia até ir de encontro àquilo que José Sócrates tem alegado muitas vezes. O segundo dia é bastante devastador, não é? É devastador com processos que são manipulados e, portanto, discutidos. Manipulados no sentido de serem falsos, mas, por exemplo, há uma manipulação óbvia, uma manipulação no sentido em que toda a gente faz manipulação a montar uma peça jornalística, a montar uma... Quando se ouve Sócrates a dizer, ele tratava-me sempre por Sr. Primeiro-Ministro, e a seguir ouvimos uma gravação de Ricardo Salgado a dizer, olá Zé, está bom. Evidentemente que isso tem um impacto emocional grande, porque a gente diz, este tipo está a mentir. Agora... Embora aí em bom da verdade... Depois há a história da... Vou defender já Sócrates. O Ricardo Salgado aí, quando ele atendeu esse telefone, ele estava a falar de um Zé que não era, ele enganou-se no número. Que não era esse Zé pode não ser já. Mas repara... Agora, claro que a conversa a seguir toda, então os amigos e a família, o desmente é que eles não se conhecessem. Eu sei que sim, mas o efeito que essa montagem tem é essa. O efeito que essa montagem tem é desmentir uma coisa que está em investigação, montando peças. E, portanto, eu não acho que nada disto seja prestigiante. Evidentemente que muitas das coisas que nós vimos e que sabíamos de uma forma ou de outra são coisas bastante bizarras. Não vale a pena fugir com o rabo à seringa. Aquela relação económica entre ele e o amigo é de uma bizarria sem nome. A história do dinheiro. Não sei. Isso não é desmentido, aliás. Isso são coisas... São factos. Factos, as entregas em dinheiro, tudo isso. Aquilo é muito bizarro. Ser bizarro não é crime. Agora, que isto seja uma forma de fazer com que um processo desta gravidade para o país todo e que nos seja servido nos telejornais como se fosse, de certa forma, um reality show... Não é muito prestigiante para a Justiça. Aliás, não é, aliás, inédito que vermos, já aconteceu com Miguel Macedo. Subscreve a frase do ex-secretário de Estado Taborda da Gama, quando ele diz que estamos perante um caso de pornografia judiciária. Mas ele disse isso a mal, não é? Ele disse isso criticando a divulgação das imagens. Depende da opinião que tenha sobre a pornografia, não é? Pela vista dele é negativa. Não é muito, porque a grande regra nisto, como em tudo, é que nós pensamos no Sócrates, mas não é o Sócrates. É em tese desejável que vivamos num sistema jurídico e mediático em que um processo é passado aos bocadinhos da televisão. Não é uma coisa particularmente civilizada, nem particularmente tranquilizadora. Nesse sentido, estou de acordo com o que escreveu o João Gama. O que é que lhe chamou mais a atenção nas imagens tornadas públicas esta semana, Ricardo Araújo Pereira? A primeira coisa que chama a atenção é que
as imagens não deviam estar a passar, não é? Portanto, aquilo é uma coisa... Eu sinceramente, fico a... É uma lição para o futuro, porque se alguma vez eu for interrogado, vou-me fazer à câmara, vou ter algum cuidado com a luz. Maquilhas de primeiro. Exatamente, se calhar sim, vou aprender, quer dizer, algumas lições que aprendemos aqui, não é? Peço desculpa, Sr. Procurador, mas a Câmara não está a apanhar o meu lado mais favorável. O meu melhor lado é este. Sim ou sim? Sim. Vou gritar também, pelos vistos pode. Se ele soubesse, tinha levado o Luís Bernardo, não é? Exatamente, sim. Fique, senhor, sim. Pode-se gritar. Mas é de facto uma vergonha que elementos de um processo judicial, e ainda por cima elementos, imagens de um processo judicial, saiam, e por isso qualquer cidadão deve ficar indignado e, da próxima vez que for interrogado, se alguma vez algum de nós for interrogado, está legitimado para dizer, não, desculpa, uma vez que receio que isto seja tornado num espetáculo, deixe-me então enquadrar-me melhor e tal, e passar só um pesseguinho e um rímel. Depois também em relação ao conteúdo. Sim, também chama... Lá está, como diz o Pedro, é a nossa posição aqui. É curioso que as tuas palavras são reproduzidas, não é? Numa acusação, e tu tomas isso como pacífico. A questão mesmo está na força da imagem, porque aquelas palavras que são ditas, a maior parte delas já tinham sido publicadas. Sim, já conhecíamos quase tudo. Sim, mas era diferente ouvir, não é? E há outra coisa que é diferente do tom, desde logo. Sim, não é? Nós aqui sempre temos dito isso, que é óbvio que divulgar matérias como esta é errado. Fingir que não vimos... não nos podem pedir isso, não é? O Ministério Público... Mas sim, é esquisito. O que chama a atenção, agora que já depois de feito o aviso prévio de que aquilo é inadmissível, o que chama a atenção é que Trezandaste turro, como nós já sabíamos, como já toda a gente tinha essa ideia, quer dizer, em tudo, Trezandaste turro é às vezes profundamente ridículo, às vezes embaraçoso, coisas como, olha, senhor, então este seu amigo andou a comprar livros em Barda, para si, negativo, é falso. Corta para o amigo a dizer, portanto, digamos, fui, portanto, digamos, comprar, portanto, digamos, alguns livros, portanto, digamos... Ele diz muitas vezes, portanto, digamos. Portanto, digamos, sempre portanto, digamos, porque, atenção, é uma escola... Carlos Santos Silva diz, portanto, digamos. Diz, portanto, digamos. É uma escola de tiques, digamos assim, que leva um pouco mais longe o portanto. O portanto é para pessoas, acho eu, que não têm contas bancárias tão recheadas, não é? Pessoas pelintras dizem, portanto. Carlos Santos Silva diz, portanto, digamos. O Ministério Público abriu um inquérito ao caso da divulgação das imagens. Já o tinha feito, aliás, no caso dos vistos gold, arquivando pouco tempo depois. Que consequências é que a divulgação daquelas imagens deveria ter, João Miguel Tavares? Essa é uma boa pergunta, Sr. Moderador, e convém precisar aquilo que o Ricardo estava a dizer quando ele diz estas imagens não deviam passar. As imagens... Se há, imagina, um magistrado do Ministério Público, alguém da Defesa, quem quer que tenha sido que as tenha divulgado, e sendo essa divulgação ilegal, o Ministério Público sabe um inquérito e descobre, olha, foi aqui o Sr. Manel que passou estas imagens, sendo proibido o Sr. Manel fazer aquilo, o Sr. Manel deve ser responsabilizado por isso. Mas quando nós dizemos essas imagens não deviam passar, parece que estamos a criticar a televisão e a comunicação social. Não. Aquelas imagens deviam passar. Mas espera aí. Mas nesse ponto é importante dizer que eu lembro-me que quando era a CMTV a passar estas imagens... Eu também... Não. Havia gente a dizer que as pessoas que escreviam no CM e apareciam no CMTV eram vergonhosas e deviam demitir-se. Algumas dessas pessoas têm agora uma boa oportunidade. Na SIC. Sim, senhora. Na SIC Notícias. Programas da SIC. É verdade. Exatamente. Podem ser indignar à vontade. Eu não me indigno. Atenção, os jornalistas fizeram o seu papel e não só fazem o seu papel, como acho mesmo o interesse público. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque a maior parte do público não se dá ao trabalho, como eu, com grande dedicação, de comprar todas as revistas e jornais que aí saem para ler aquelas escutas de uma ponta à outra. De facto, não há ali grande novidade. A única novidade que eu conheci ali foi sobre a colocação do frigorífico na Casa de Paris, que eu nunca tinha ouvido. Mas pode ser alguma coisa que me tenha Sofia passado. Fava queixa-se de que o frigorífico foi posto ao pé da janela. Ao pé da janela, que é uma coisa que... realmente muito plausível. De facto, a casa não é deles. Ele estava a discutir se o frigorífico devia estar ou não ao pé da janela, mas como toda a gente sabe, a casa é de Carlos Santos Silva. É desagradável em casa das outras pessoas também. Tu chegas a casa de uma pessoa e dizes, tira-me o frigorífico daqui, pá. Então uma pessoa vem à tua casa e dá o frigorífico ao pé da janela. Nunca te aconteceu? Não, muitas vezes. Portanto,
É a única novidade. Todos nós, quem quisesse, já podia ter lido tudo aquilo. Mas ouvir e ver tem uma força gigantesca. E, portanto, é um serviço público. As pessoas ficam mais informadas e ficam com a certeza. Que é impossível ver aquelas imagens e achar que realmente este José Sócrates está completamente inocente. É impossível. O meu receio é isto que o João Miguel está a dizer, porque o João Miguel está a dizer nós já tínhamos lido estas declarações, depois lemos e ouvimos quando elas saíram, agora lemos, ouvimos e vemos. E continuamos a não acreditar. E vemos, e agora eu tenho receio de que a gente possa cheirá-las também. É o passo seguinte, é um canal de televisão dizer temos o cheiro. Agora, mas atenção. Dos interrogatórios a José Sócrates. Você já leu, já ouviu, já viu. Cheira agora. Sim, agora, mas sabes qual é o limite disso? É que tu dizes, as pessoas ficam convencidas, mas isto está um processo judicial em causa. Quem nós queremos que seja convencido de uma coisa é outra, é quem julga o processo. Não. Porque em última análise, nós temos depois uma votação com valor acrescentado no fim. Quem acha que ele é inocente, ligue. São duas coisas. 0800, 0800, não. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o processo judicial, outra coisa é o espaço público. São coisas que não se têm que misturar uma com a outra. Aliás, eu devo dizer que até me custa que se tenha sido o Ministério Público a libertar aquelas escutas, porque o Rosário Teixeira, coitado, parece um bandalho a maneira como lhe gritam o José Sócrates. Eu sempre pensei que aquilo era a autoridade e que lhe viam... Não fazia a menor ideia que nós pudéssemos gritar assim com procuradores e com inspectores do fisco. É o animal feroz. Nunca. É que geralmente quando a gente vai às finanças e grita assim com as pessoas, eles mandam vir a polícia e dão-nos com um cacetete nas trombas. Quem sabe melhor esta história toda, aliás, é o Carlos Santos Silva, porque encontra um brasileiro quando é preso e ajuda logo o brasileiro. Imediatamente. Logo. Portanto, é realmente uma alma... Ele diz, uma alma caridosa. E o Carlos Alexandre a dizer, tenha cuidado. Tenha cuidado. O Pedro Mexia fica assim ministro do videotape e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. 2 a 8 dias, a reunião do Governo Sombra é descentralizada. Vamos estar no Algarve, em Albufeira, na abertura do Congresso dos Cardiologistas. Esperemos que não se lembrem de nos pôr a fazer uma prova de esforço ou uma coisa do género, mas isto é só para a semana. Por agora, o Ricardo Araújo Pereira sente-se... Não, o Ricardo Araújo Pinheiro sente-se Pereira. Ou será ao contrário? O moderador deu cabo disto, não foi? Era. Não foi. A piada tinha graça. Estragou-se. Escangalhou-se. Não, é... Sim, Ricardo Araújo Pinheiro. Sim, Pinheiro porque apareceu uma reportagem na TVI 24, na TVI e na TVI 24 também, sobre uma alegada conspiração para chegar fogo ao Pinhal de Leiria. Parece que aconteceu mesmo no dia 15 de outubro do ano passado e foi isso que provocou a sua empatia com os pinheiros. Exatamente. E aquilo é muito inquietante ouvir aquela reportagem. Na reportagem surge a denúncia de que o incêndio que arrasou o Pinhal de Leiria foi combinado uma semana antes por um conjunto de empresários, de madeireiros, para fazer baixar o preço da madeira. Exatamente. E, portanto, eles, uma semana antes, reuniram-se todos numa cave e delinearam um plano, decidiram sobre preços a pagar pela madeira queimada. E o que me preocupa é que, realmente, os bandidos estão mais organizados do que as autoridades. Esta ideia de reunir uma semana antes e tentar perceber o que é que se pode fazer... Era giro que fosse... Talvez a gente possa ir buscar inspiração a estes bandidos. A confirmar essas alegações da reportagem, pode-se chamar a isto um ato de terrorismo, João Miguel Tavares? Eu não sei bem como é que se há de chamar, mas quem faz uma coisa dessas... Eu sei, mas não posso dizer agora. Sim, mas desde logo, se calhar pode chamar até homicídio involuntário, não é? Porque estes fogos... Tendo em conta os resultados. Exatamente. Estes fogos não é apenas madeira que arde, não é? Houve mais de 100 pessoas neste verão que morreram. Até mais do que involuntário, porque se eu incendei um sítio onde pode haver gente, claro, estou a admitir que posso matar gente, não é? E portanto, é evidente que é assustador. É assustador porque... É aquelas coisas que toda a gente falava, não é? Sempre se ouviu falar, realmente, aquilo é uma coisa... Mas quando passa do nível da conspiração para, de repente, uma reportagem, assusta-me. Em que medida é que estas denúncias aliviam, Pedro Mexia, a pressão sobre o Governo motivada por aquilo que aconteceu no dia 15 de outubro?
Eu não vejo isso dessa maneira, ou seja, pela mesma maneira que também não alivia o Governo termos sabido as informações sobre o calor e a atmosfera, etc. Não alivia propriamente. Evidentemente que haver mão criminosa por trás disto, tal como haver condições atmosféricas, explica o que aconteceu. Pode explicar. Premeditação. Com certeza. E contextualizam, enquadram, mas algumas das coisas que aconteceram por erro de preparação, nem sequer vou dizer do Governo, do Estado português, fosse qual fosse a motivação, fosse criminoso, fosse natural, ou seja, aqueles problemas que houve nos bombeiros existiam à mesma, os problemas do Ciresp existiam à mesma, os problemas do ordenamento florestal e de limpeza de matas existiam à mesma. Portanto, esses problemas estavam lá. Evidentemente que é diferente, mas seria muito mau se as pessoas que estão no terreno e no poder político a decidir isto, porque o verão está aí, dissessem, pronto, isto agora, afinal, não foi tão grave. Não, foi gravíssimo. Foi gravíssimo e houve responsabilidades do Estado português, algumas do Governo e outras de décadas, e essas não podem descansar com isto. Agora não foram só aqueles senhores que ficaram em casa, embora aqui seja evidentemente gravíssimas imagens, e foi aí sim, claramente, serviço público, a nós sabermos que aquilo aconteceu, e espero que seja investigado e castigado, se for o caso disso. Desenvolvimento, está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pinheiro se diz Pereira, não, vice-versa. Porque é que o Ricardo Araújo Pereira se diz Pinheiro. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se inexistente. Está disposto a dar razão àqueles seus detratores que dizem esse gajo não existe. Nada disso. Não? Não, embora seja lisonjeiro. Faz-me sempre sentir uma pessoa especial. Será que o Presidente da República, ao dizer que a extrema-esquerda não existe, é este o tópico para este tema agora, estava a dizê-lo no mesmo sentido depreciativo de quem diz esse gajo não existe? Não acho que não era nada depreciativo. O problema é que, dito daquela maneira, pode soar depreciativo para a extrema-esquerda que gostava de continuar a ser extrema-esquerda. Aquilo teve imensa piada, porque claramente foi uma declaração espontânea quando Marcelo esteve em Espanha. Sim. E depois ele, acho que depois de ter dito, percebeu que não podia desenvolver muito. Só disse mais uma frase, que foi mesmo a extrema-esquerda não existe mais em Portugal. Há a esquerda mais ambiciosa nas suas posições, que há já uma forma mais ou menos delicada de tentar emendar a mão. Mas é verdade. Um lapso? Não, um lapso no sentido que ele não queria dizer sim, não no sentido de ele não acreditar naquilo. Claro que ele acredita naquilo, e esse é sem dúvida o efeito mais benéfico do atual governo, que foi acabar com o mito de que a extrema-esquerda realmente queria ser extrema-esquerda. Ela foi puxada para o arco da governação, ainda que não faça parte do governo, e transformou-se numa espécie de cão que ladra, mas não morde. Isso é importante para o país, não tem nada de negativo. Há um lado negativo nisto, na qual António Costa, de certa forma, também acompanha, que é, nós vivemos num tempo de grandes simulações, não é? Mário Centeno finge que não está a apertar o cinto, António Costa finge que a página da austeridade foi ultrapassada, e o PCP finge que ainda continua comunista, e o Bloco de Esquerda finge que se preocupa realmente com o estado em que se encontram os serviços públicos, e toda a gente vive numa espécie de jogo de sombras. Esse jogo de sombras não é muito saudável para a democracia, no sentido em que gostamos que as coisas sejam mais transparentes, eu gosto, mas é verdade que essa transparência lixou Pedro Passos Coelho. E, portanto, como ninguém quer esse excesso de transparência, toda a gente vive neste jogo de espelhos e de véus. Mas Marcelo Rebelo de Sousa acertou. A extrema-esquerda oficialmente já não existe. Vê razões para alguém em Portugal ficar ofendido com a frase do Presidente da República, Pedro Mexia? Eu não vou interpretar declarações do Presidente da República. Não, eu estou agora a pedir... Interpreta a caligrafia do Presidente da República, às vezes, com dificuldade. Mas as declarações... Não estou a pedir-lhe para interpretar a frase do Presidente da República. É para interpretar a forma como a frase do Presidente da República terá sido recebida por certos setores, certas pessoas. A frase parece-me clara. Pelo menos o José Mário Branco não deve ter ficado satisfeito. Não, é uma frase dita no estrangeiro, o que é importante e é uma frase que tem alguma... Se nós pensarmos, por exemplo, evidentemente que há uma esquerda
como que lhe queremos chamar, de ser uma esquerda radical, mas nós temos certas imagens que, se compararmos com partidos, digamos, congêneres, basta comparar, por exemplo, o Partido Comunista Português com o Partido Comunista Grego. Basta comparar, basta ler o tipo de comunicados, o tipo de linguagem, ou o Bloco com os trotskistas franceses. É evidente que o radicalismo político, por um lado, não é o nosso forte. E, portanto, os nossos radicais não são assim da gente pedir asilo. Por um lado. E, em segundo lugar, é aquilo que o João Miguel disse, mas isso já é uma interpretação malévola das palavras. É dizer, eles são tão mansinhos, afinal. Essa é uma interpretação puramente malévola, que não foi, com certeza, a intenção. Um dos momentos marcantes da visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa à Espanha foi este, que vamos ver, em que o Presidente da República foi brindado no Parlamento Espanhol com uma grandulada. Viva Espanha, viva Portugal! Uma grandulada dos independentistas catalães no Parlamento de Madrid. Parece-lhe que os manifestantes tinham a intenção de encavacar Marcelo Ricardo Araújo Pereira? Acho que não. Quando é para encavacar é durante o discurso, não é? Não é assim, parece só uma sobremesazinha, um beijinho. É dar Aliás, um beijinho. Marcelo Rebelo de Sousa disse que tinha ficado até emocionado Pois, ao com ouvir certeza. este símbolo do 25 de Abril. Talvez tenha dançado até. O Grândola Vila Morena só consegues dançar se estiveres muito bêbado. Não, fazes a marcha. Não é A marcha dançar, dos trabalhos. Sim, mas enfim, se quer para ti é o melhor que consegues e, portanto, é dançar. Exatamente, mais do que aquilo para mim já não. Mas eu acho que, quer dizer, a declaração, o João Miguel está doido com isto, porque esta história de como é que é possível interpretar as palavras não há extrema-esquerda em Portugal desta forma, dizer não há, eles que mansinhos e tal. Mas é bom, é um elogio para mim, é? Não. Entraram no arco da governação, acho que isso é saudável. De facto, não há extrema-esquerda com peso eleitoral em Portugal. Não há. No Parlamento há das duas uma. Se tu achas que o Bloco e o PC são extrema-esquerda, o que não há, então, em Portugal é a esquerda. Quem é Não, que é não a acho. esquerda? O que eu disse foi que o Marcelo Rebelo de Sousa tem razão. Já não há extrema-esquerda em Portugal. Ok, certo. Foi Portanto, para concordar com eles. então, fazendo a nossa bússola ideológico-política, a esquerda é o PC e o Bloco, o PS é uma espécie de coisa. Eu não digo esquerda, vai ser tipo uma esquerdona. Esquerdona. Mas não extrema-esquerda. E depois o PSD Uma esquerda assim mais musculada. Grande esquerdona. centro-direita. O PSD. PSD. O PSD agora também é esquerda. Também é esquerda. Então, pera, então já percebi, está bem, já percebi. Agora, eles estão todos amontoados agora. Tá. Aliás, É uma melee. eu já anunciei aqui que fiquei sem quem votar. Não há, vou votar no Mário Centeno, porque é o único agora que defende aquilo em que eu acredito. Controle do déficit e não podemos... Vai fazer o tag Somos Todos Centeno? Eu sou Centeno agora, exatamente. Agora é Rui Rio que quer aumentar os funcionários públicos e é Centeno que diz, isso não pode ser. Eu, Centeno? Isto já deu tudo a volta. Isto é uma rebaldaria, uma espécie de gangbang político nacional. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz inexistente. Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se o Richard Gere. Isso Não foi sou algum eu. piropo de alguma Não. admiradora? Não sou eu. Agora houve menos risos no público. É o pelo visto, a alcunha, ou petinon, do novo líder cubano. Também tem uma Cindy Crawford. Não, tem o cabelo branco. Sim, de facto. É bem parecido e tem o cabelo branco. Estamos a falar do novo presidente de Cuba, que tomou posse esta semana, Miguel Díaz-Canel, a quem chamam justamente o Richard Gere cubano. Sim. Que implicações é que se antevêem perante o facto de, pela primeira vez em mais de meio século, não estar um Castro na presidência de Cuba? Mais do que não estar um Castro, que é importante, há duas outras coisas, que é não estar um militar, ele não ser militar, e ter nascido depois da Revolução. E, portanto, é necessariamente, por fatalidade geracional, pragmático. É a lei da vida. Não tem genuinamente, vividamente... não esteve na Sierra Maestra? Sim, não tem essa mitologia, portanto, isso é fatalmente diferente. E, por outro lado, tem dado alguns sinais contraditórios. Um sinal muito positivo que ele teve... Enfim, teve algumas declarações preocupantes sobre os dissidentes,
Mas disse, por exemplo, que é um disparate em Cuba não haver net livre. Geralmente, uma pessoa que diz isto, ou quer uma democracia, pelo menos secretamente, ou não diz isto, porque ninguém que não queira uma democracia quer a internet livre, porque, em geral, traz opiniões diferentes e essas coisas desagradáveis. Por outro lado, Raul Castro não se vai embora, não é? Vai lá. Justamente. Raul Castro vai continuar à frente do Partido Comunista. Será isso um indicador de que as coisas estão a mudar, mas não muito, João Miguel Tavares? Sim, mas provavelmente em Cuba é a melhor maneira de fazer as coisas, não é? Já houve uma revolução... Pode ser um processo à espanhola? Como quando Franco passou a pasta a Juan Carlos não, e Juan Carlos... de entusiasmo. Não, Juan Carlos também disse que sim, Francisco Franco, não, mas não. depois do velho bater a bota... Não, ele estava com uma gravata demasiado vermelha para isso e fez grandes promessas à Revolução e que a Revolução não seria traída. Se ele diz uma morte, não, mas acho que pode ser uma transição. Exato. Mas uma transição para a democracia tenho genuínas dúvidas. Agora, qualquer abertura é positiva, não é? Fidel Castro era barbudo, Raul Castro, que lhe sucedeu, já tinha só um bigodinho, agora Miguel Dias-Canel não usa barba. Era a análise que É faltava. escanhoado. Sim. É escanhoado. Que ilações políticas é que se podem tirar desta transformação ao nível, Claro. ao nível da pilosidade facial? Tantas, Carlos. A relação ideológico-pilosa Aliás, como se pode ver, é por nós dois. Eu sou o gajo de esquerda e tu de direita. Está a haver uma suavização, aparentemente a suavização acompanha... Quanto mais façanhudo, mais... O sucessor de Miguel Dias-Canel vai pôr cremes. Vai, ou para cremes, ou como disse o Pedro, em princípio, a esta hora, carecas que haja no Comitê Central estão a pensar, a seguir somos nós. E em princípio, eu fico... A seguir é que não estou a ver. Quer dizer, Depois disto... gente sem sobrancelhas, ou assim, não sei. É a altura dos decretos. É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta Lordes, não é? Lordes, sim, porque a Câmara dos Lordes em Inglaterra aprovou 2 emendas que foram 2 grandes tiros no porta-aviões do Brexit, que tem sido uma atrapalhada gigantesca. Eles claramente foram para aquilo sem saber o que estavam a fazer, do ponto de vista prático, das negociações de saída. Até porque ninguém sabia, porque nunca ninguém imaginou que alguém quisesse sair. E o Parlamento, portanto, a alta do Parlamento, a Câmara dos Lordes, aprovou 2 emendas, uma que no sentido de manter a União Aduaneira com a União Europeia, coisa que a União Europeia não quer, e a segunda, uma proteção dos direitos dos trabalhadores e dos consumidores e do ambiente para não descer esse patamar que existe em Inglaterra e não descer com o Brexit. Porquê que isto acontece? Acontece pelo seguinte, porque a Câmara dos Lordes, eles não estão dependentes de eleições. A Câmara dos Lordes já não é a Câmara aristocrática antiga, mas enfim, mas é uma Câmara que não vão a eleições como os outros da mesma maneira. E o que está acontecendo na Câmara dos Comuns é uma coisa engraçada, que são deputados que são contra o Brexit, apavorados com os seus eleitores, que são a favor do Brexit. E, portanto, o que aconteceu na Câmara dos Comuns não espelha verdadeiramente as convicções dos deputados, espelha a convicção dos ingleses. Os Lordes estão-se nas tintas para isso, são mais europeístas, sempre foram. E fazem o que lhes dá na gana. E é um grande tiro no Brexit isto. O João Miguel Tavares decreta pela porta do cavalo. Pela porta do cavalo parece que entrou 500 mil em cima da cela e isto é um tema bem importante, provavelmente vai ter mais desenvolvimentos da próxima semana e nós poderemos mais demoradamente falar sobre isso. É uma investigação do Observador. É uma investigação do... Sim, porque isto dá aqui umas pontadas no coração. Faz-lhe bater o coração. Uma investigação do Observador, já se sabia que o Sr. Manuel Pinho tinha uma casa em Nova Iorque e que essa casa tinha sido comprada por uma offshore. Aparentemente foram detectadas transferências do grupo GES para essa offshore. 500 mil, quando ele ainda era ministro. E, portanto, talvez se nós tivermos agora, seria mais uma novidade, ter um ministro português a receber dinheiro de um grupo privado enquanto ministeriava. O Ricardo Araújo Pereira decreta pipi altaneiro. Pipi altaneiro é o que eu decreto, Carlos. E com imagens temos a apoiar imagens. Sim, temos imagens de uma procissão. É uma procissão em Sevilha. Sim, é uma procissão em Sevilha de chama-se a procissão do Conho Insumisso.
Não é preciso traduzir. Que eu traduzi por pipi altaneiro, que é, aliás, o meu tipo favorito de pipi, fica a nota. E o que se passa é que estas senhoras que fizeram esta espécie de procissão de homenagem ao conho insumisso, reivindicando, enfim, direito, igualdade, etc., estão agora a ser processadas em Espanha porque dizem que esta procissão representa escárnio ao dogma da santidade e virgindade da Virgem Maria. E eu não sei se representa ou não, mas mesmo que represente, elas têm direito a fazê-lo. Isto é rubrica, é momento rubrica. Eu disse que era rubrica? Não. É rubrica. Portanto, a convicção das pessoas, mesmo as convicções mais íntimas... Já há um ator que também foi intimado a responder em tribunal porque apoiou numa rede social Este pipi. o pipi. O pipi. Estás a Apoiar dizer o pipi. Estás a dizer que há o direito de ofender. Há o direito de ofender, mais uma vez, há o direito de ofender as convicções das outras pessoas, por mais profundas que elas sejam. As pessoas não têm o direito de não ser ofendidas. Sabes que Alberto João Jardim te chamou um palhaço por Alberto fazer João isso. Jardim, eu fui à Madeira lá participar num debate sobre isso, e Alberto João Jardim escreveu o seguinte: uns palhaços do continente vieram para aqui dizer que as pessoas podem ter direito a ofender as outras. Palhaços! Só para sintetizar o raciocínio, o pensamento de Alberto João Jardim. Não se pode ofender os outros, ó palhaço! E está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, a partir da Albufeira, com a sístole e a diástole sob controlo, no Congresso dos Cardiologistas Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.